a polícia prendeu em flagrante um homem suspeito de sequestrar e assaltar vítimas na Zona Sul. Ao vivo, Gustavo Batista, entrevista coletiva direto da delegacia. Vamos lá. Das vítimas distraídas, que falavam no celular, estavam saindo de bares, saindo de locais. Vou conversar com o Dr. Diógenes, delegado responsável aqui pela DISI-DEIC de Ribeirão Preto. Foi ele quem prendeu agora há pouco o Dr. Diógenes. Ele vai trazer mais detalhes aqui para a gente ao vivo, na Record, dentro do Balanço Geral, sobre como que ele conseguiu prender. Está dando coletiva para a imprensa agora. Farão um reconhecimento pessoal desse indivíduo que foi preso, ou seja, eles irão até uma sala de vidro, onde farão um reconhecimento pessoal desse indivíduo. Muito embora ele já tenha confessado para nós a prática de roubos, ele é evadido do sistema prisional, ele saiu de saidinha e não retornou, e aproveitando dessa situação aí, ele acabou cometendo alguns crimes aí na cidade de Ribeirão Preto. Doutor, a gente está ao vivo na IPTV em relação a esses suspeitos... Doutor Diógenes, nesse instante, dando coletiva aqui para a imprensa, né, a investigação para prender o cara. Um apartamento na região da Zona Sul de Ribeirão Preto, um conjunto habitacional, ele estava na residência de sua mãe, mas já estava preocupado que a polícia podia estar no encalço dele, então ele fez hoje pela manhã alguns saques, comparsas deles fizeram alguns saques em terminais eletrônicos, levaram o dinheiro para ele, e no momento em que ele adentrou num veículo de aplicativo, né, um transporte por aplicativo, nós fizemos sua prisão, tendo em vista que ele ainda encontrava-se em situação de flagrante e ele é evadido do sistema prisional, ou seja, ele foi beneficiado com a saída temporária e não retornou. O senhor acredita que ele tentaria fugir de novo? Ele tentou fugir, né, inclusive da abordagem dos policiais civis hoje. E ele seria responsável por todos os 4 crimes, doutor? Outras pessoas devem estar envolvidas, né, doutor? Ele é investigado devido ao modo de agir, ou seja, utilização de arma de fogo, um simulacro de arma de fogo, colocar as vítimas em porta-malas, fazer com que elas façam transferências via aplicativos bancários no final da noite, início da madrugada, na região da Zona Sul de Ribeirão Preto. Já se sabe para quem eram essas transferências? A polícia já tem várias pessoas identificadas nesse sentido. Doutor, em relação a esses crimes que aconteceram na semana passada, ele confirmou que teria também agido nesses outros 3 crimes que ficam na região que fica ali próximo da Zona Sul? Informalmente, ele disse aos policiais da DEIC que teria participado de outros roubos. Confessou também que já os veículos haviam sido vendidos e, inclusive, um deles ele chegou a dizer para nós que a polícia conseguiu recuperá-lo. Ou seja, uma pessoa foi presa com esse veículo que já foi roubado em data anterior. Hoje um carro foi apreendido. É o da vítima de ontem? Exatamente. O carro apreendido hoje, assim como essas roupas, esses celulares que estão expostos aqui na bancada da DEIC, eles pertencem à vítima de ontem que foi colocada no porta-malas e deixada, salvo engano, na estrada de Dumont. O que acontece a partir de agora, doutor? Ele será feito um auto de prisão em flagrante nele, será lavrado auto de prisão em flagrante por roubo qualificado e também a recaptura dele, uma vez que ele é evadido do sistema prisional. Com relação às demais pessoas que podem ter participado, doutor, destes crimes desde a semana passada aqui na cidade, as investigações continuam ou já existe a suspeita, né, de onde essas pessoas possam estar? A investigação continua em relação a essas pessoas, elas serão responsabilizadas e relacionadas pedidas à sua prisão preventivas. Doutor, a gente observa, né, que tem um jeito de agir desses criminosos. Tem alguma orientação que o senhor repassa aí para a população, já que eles agiram muitas vezes da chegada em casa, por exemplo, do primeiro crime que aconteceu bem no meio do Irajá, né, ali próximo na Avenida Norma Valério também, eles abordaram de uma forma, numa avenida bem movimentada, depois na Vladimir Meirelles, agora ali na região do Guaporé. Me parece que são situações muito semelhantes. Tem alguma forma de tentar evitar isso, né? Como que o senhor orienta a população? Ele nos narrou o modo dele de agir e a forma que ele se aproveitava de uma distração da vítima, ou seja, sempre ele se aproveita de uma distração da vítima que está indo até seu veículo, falando no celular, está às vezes num local ermo, ou às vezes saiu de um barzinho, está indo embora para casa, ou está sob efeito de bebida alcoólica, está mais distraída, é o momento que ele agia. Então, a gente sempre pede cautela, atenção, evitar ficar falando dentro de celular, falando dentro do veículo em celulares, ou indo caminhando para o carro em celulares. Então, eles sempre aproveitam de uma distração da vítima. Também é muito importante que as pessoas limitem a quantidade de Pix, o valor do Pix realizado na parte da noite. Então, vejam, essa noite um valor de R$30 mil que foi subtraído da conta, né? Ou seja, a pessoa não limitou o valor que ela poderia transacionar no período da noite, uma questão de segurança aí que poderia ter evitado esse tipo de crime. Isso é possível fazer a partir da rede bancária, já existe essa opção, né, doutor? Sim, os bancos, os aplicativos de bancos, eles colocam uma limitação após as 8 horas e as pessoas podem utilizar isso aí
desse posicionamento do banco para evitar essa subtração aí de altos valores. Doutor, a semana passada eu conversei com alguns delegados aqui, né, na Central de Polícia Judiciária. Eles comentaram de existir uma suspeita, né, que dessa quadrilha poderia ser de fora da cidade, né, poderia ser da cidade de Serrana, né, ali da região, talvez de Serra Azul. Tem alguma informação que já chegou para o senhor a respeito disso? Não. Acredito que eles sejam aqui de Ribeirão Preto mesmo. Ele mesmo já confessou a prática de alguns outros crimes com esse mesmo modo de agir. Então acredito que sejam pessoas de Ribeirão Preto mesmo. Tem outras pessoas que possam também ter sido vítimas deste criminoso e que possam talvez reconhecer, né, as roupas, o simulacro dele utilizado. Essas pessoas podem entrar em contato também com a Polícia Civil. Nós tentamos monitorar todos os chamados 90, todos os registros de boletim de ocorrência, por isso que a importância das pessoas realizarem esse tipo de boletim de ocorrência, registrarem essa ocorrência, porque quanto mais a gente tem esse conhecimento, esse acesso, mais a gente consegue responsabilizar essas pessoas que praticam crimes e crimes graves na nossa região de Ribeirão Preto. É isso daí, Valentim. Acompanhamos informações importantes do Dr. Diógenes, delegado aqui em Ribeirão Preto, falando desta investigação que conseguiu aí prender esse suspeito, por enquanto, de 4 possíveis crimes que aconteceram, esses crimes desde a semana passada na região da Zona Sul, aqui em Ribeirão Preto, Valentim. Olha, Gustavo, continua com a gente ao vivo, me dá a imagem ao vivo do Gustavo, ao lado do doutor Diógenes. E nesse caso, Gustavo, nós pegamos a coletiva, ela já tinha começado, né, as primeiras perguntas ali, mas a prisão desse homem, ele chegou a resistir, ele chegou no momento que a polícia foi até lá e encontrou, ele chegou a falar alguma coisa, como que foi essa prisão? O doutor pode contar um pouco mais de detalhes, isso aconteceu agora há pouco. Doutor, vamos comentar um pouco mais a respeito da prisão, como que ela foi realizada. Foi a partir de uma denúncia, investigação, vocês conseguiram chegar até ele e ele chegou a resistir na prisão? Não, a DEIC já tinha uma investigação dele, ele era monitorado, nós fazíamos um trabalho de monitoramento dele, porém não conseguimos fazer a sua detenção. Então hoje, logo pela manhã, estávamos nas ruas ontem à noite tentando capturá-lo, mas hoje pela manhã nós já identificamos onde ele estaria, conseguimos, as investigações revelaram o local onde ele estaria e esperamos aí o melhor momento para fazer sua detenção, tendo em vista a geografia do local ali, que não favorecia muito a polícia e sim uma possível fuga. Então, no momento em que ele adentrou a um veículo de aplicativo, nós fizemos o cerco desse veículo de aplicativo e fizemos a abordagem dele. Ele mesmo cercado tentou ainda fugir. Ele tentou fugir e tudo isso foi na região ali, me parece que do João Rossi, que a gente recebeu a informação. Exatamente, ali numa das extremidades da Avenida Independência, próximo ao conjunto habitacional João Rossi. E, doutor, em relação a como que esse modo de agir, né, dele, né, agir com muita violência, né, a gente observou inclusive nos boletins de ocorrência aí, de todas essas vítimas, ele monitorava mesmo, né, ele focava numa vítima, monitorava esta vítima até conseguir realizar aí o crime. Na verdade, eles rodavam pela cidade no final da noite. Eles rodavam pela cidade no final da noite, buscavam por vítimas distraídas, vítimas falando no celular, vítimas no interior de veículos, vítimas se aproximando de veículos de forma distraída e faziam seu arrebatamento colocando-as no porta-malas. E aí eu vou pedir para o Roberto Turis mostrar aqui, né, os objetos, né, doutor, mais uma vez, para que o senhor explique, né, essas vestimentas aqui, elas são... São vestimentas da vítima dessa noite. Inclusive, ele foi capturado com essa roupa já da vítima, pertencendo à vítima. Ele tentou mudar a roupa para tentar evitar, talvez, a localização dele. Ele se aproveitou que a vítima tinha algumas roupas no carro e passou a utilizar essas roupas da vítima do roubo dessa madrugada. Já aqui, o que tem aqui? É um simulacro isso? Trata-se de um simulacro de arma de fogo que ele utilizava para ameaçar as vítimas, isso fazer com que elas colocassem senhas, fizessem as transferências bancárias. E aí, além disso, claro, tem este casaco aqui que talvez pode ser aí um ponto de identificação, né, das demais vítimas. Exatamente. Esse casaco, ele mesmo confessou para nós que ele utilizou-se ontem, era a vestimenta dele. Então, como existe a suspeita que ele tenha praticado outros crimes, nós vamos apreender esse casaco para que outras vítimas possam reconhecê-lo também. Vou mostrar aqui com mais detalhes, aqui com o Roberto Luiz. A gente vê que é um casaco preto, né? Tem uma identificação, algumas letras, Boss, e é um casaco que é para frio mesmo, né, doutor? Isso demonstra a ação dele também, principalmente na parte da noite, madrugada, né? O momento que está mais frio em Ribeirão Preto, talvez para ele conseguir se camuflar. Exatamente, ele fazia até a utilização do capuz, mas então
E por se tratar-se de região de canavial, então a gente acredita que ele utilizava-se aí dessa roupa de frio também. Denúncias, quem quiser realizar agora para a Polícia Civil, os meios de contato, doutor Jorge? A DEIC de Ribeirão Preto, através da DISE, possui um canal de WhatsApp, onde as pessoas podem fazer denúncias diretamente para nós, sejam por mensagem de textos, vídeos, que é o telefone 16 99 148 1544. 16 99 148 1544. Muito obrigado, doutor Diógenes. Trouxe informações importantes para a gente aí, né, Valentim, a respeito deste criminoso, né, ou talvez até desta quadrilha, né, que possa estar envolvida em pelo menos 4 crimes que aconteceram aqui na cidade de Ribeirão Preto. Tá aí o nosso Gustavo Batista ao vivo. Mantenha o Gustavo direto da delegacia. E é importante, Gustavo, a gente reforçar, né? Mostrar essas vestimentas para comprovar realmente você que já foi vítima deste homem, para que você procure a polícia e denuncie. Porque quanto mais boletins de ocorrência contra ele, mais fácil de mantê-lo mais tempo na cadeia. Agora, não sei se o doutor Diógenes continuou com você, Gustavo, mas o doutor citou que esse homem tem outras passagens, inclusive ele era procurado da justiça ou até mesmo foragido de uma penitenciária, pelo que eu entendi. Essas outras passagens também seriam pelo mesmo crime e a polícia também trabalha com a hipótese dele estar agindo com outras pessoas, uma quadrilha, uma dupla, um trio de assaltantes, ou esse homem agia sozinho, Gustavo? Doutor, para a gente encerrar aqui, o Valentim perguntou a respeito das passagens criminais desse suspeito. Essas passagens criminais são também relacionadas a roubo? Salvo engano, ele já é reincidente específico por roubo, encontrava-se foragido, ele cumpria a pena no sistema prisional por roubo, aproveitou-se de uma saidinha temporária e não retornou ao sistema prisional. Isso foi quanto tempo que ele fugiu? O senhor tem informação? No momento eu não disponho dessa informação precisa. Quantas pessoas podem ter agido com ele nesses crimes, né? Com quantas pessoas a polícia acredita que ele possa estar agindo aqui na cidade, estava agindo na cidade? Os roubos, o arrebatamento da vítima sempre ocorreram aí, ele mais um. Sempre há o relato de 2 pessoas, tá? Mas não descartamos a hipótese de outras pessoas estarem envolvidas no delito. É isso daí, né, Valentim? E a gente vai trazer mais informações, mais detalhes aqui na programação da Record, né, aqui dentro do Balanço Geral. E, claro, mais tarde, no Cidade Alerta, tem a cobertura completa, né, da prisão desse suspeito de estar envolvido em 4 roubos que aconteceram na última semana aqui na cidade de Ribeirão Preto, Valentim. Olha, vamos continuar aqui. O Gustavo está comigo. Já quero agradecer ao doutor Diógenes. Pode liberar o doutor aí, Gustavo. Eu sei que agora está muito aí atarefado, tem vários casos que vão chegando e o doutor também acompanhando esse caso, mas eu quero continuar com o Gustavo, porque o negócio é o seguinte, quero agradecer primeiro a imensa audiência, todo mundo ligado no Balanço Geral, porque o Balanço Geral é o único jornal na hora do seu almoço que dá o destaque com o tempo que a notícia merece. Aqui eu não preciso falar correndo não, porque a Record tem tempo para nossa região. Ô Gustavo, quero continuar só com você agora, porque como nós entramos aqui no Balanço Geral já com esse caso, muita gente está se perguntando, mas que caso é esse? O que eles estão citando? Que história é essa? Ô Gustavo, esse homem preso, nas últimas horas, ele teria feito uma vítima, é isso, de um sequestro relâmpago. Gustavo continua comigo ao vivo, apurando a notícia agora ao vivo aqui no Balanço Geral. Você está vendo, isso é notícia ao vivo, tá? Isso é Balanço Geral. Ô Gustavo, esse homem nas últimas horas, ele teria se envolvido em um crime de um assalto seguido de um sequestro. Para quem está em casa se localizar e entender o porquê que nós falamos tanto desse caso na abertura do Balanço, Gustavo. Vamos lá, Valentim. Eu vou, inclusive, me ajustar aqui, porque a gente está com outros colegas de imprensa né, aqui dentro da Polícia Judiciária. Pedi para o Roberto Luiz vir aqui comigo, para cá, aquele jeito do balanço de ser, né? A gente fazer o ajuste ao vivo, viu, Valentim, para contar mais detalhes a respeito, né, sobre o que este homem é investigado aqui em Ribeirão Preto. Olha só, nesta madrugada, né, na verdade no final da noite de ontem, né, Valentim, este homem teria praticado um novo roubo, né? Ele teria roubado aí um carro branco, né? Inclusive a gente tem as imagens deste carro branco que a Polícia Civil trouxe agora há pouco aqui para a Central de Polícia Judiciária, e aí ele teria feito mais uma vez o crime de extorsão. Ele teria abordado este homem ali na região do bairro Guaporé, né, na Avenida Heráclito, né, que é que liga ali para vários condomínios de prédios e de casas ali daquela região, e aí ele foi abordado lá e ele foi aí acompanhado por esse criminoso, que era acompanhado na sequência por um outro homem que estava em outro veículo.
veículo e eles foram ali até para a região de Dumont e Pradópolis. E neste meio tempo, eles conseguiram fazer com que esta vítima, né, fizesse a transação de pelo menos R$30 mil em Pix, que é isso, inclusive, que o Dr. Diógenes comentou agora há pouco, né, sobre a importância das pessoas limitarem estas transferências que existem via Pix, principalmente nesse horário, né, da noite, final da noite, durante a madrugada. E aí, a partir desta nova denúncia que aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, a Polícia Civil aí foi atrás deste criminoso e, como disse o Dr. Diógenes, né, conseguiu aí pegá-lo em flagrante, né, quando ele estava entrando em a carro de aplicativo, e ele teria, né, confirmado, né, pelo menos a participação neste crime. Em relação aos outros 3 crimes, né, que ele também passa a ser investigado agora, claro, e é importante que as vítimas possam fazer o reconhecimento aqui na Polícia Civil, ocorreram na semana passada. Inclusive, a gente mostrou aqui pelo menos 2 desses casos. Esses casos aconteceram ali próximo ao bairro Jardim Irajá e Botânico, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Em um deles, né, um corretor estava chegando em casa ali, no miolo ali do bairro Jardim Irajá, ele foi abordado pelo criminoso e aí ele foi levado dentro do veículo dele até ali a região de Serrana, Serra Azul, ali onde ele foi abandonado, e esses criminosos teriam aí também feito vários Pix e também levado alguns objetos pertences a esta vítima. Na sequência, nesse mesmo dia, né, já na madrugada, a informação que a gente tem, na semana passada, eles teriam agido com uma família, inclusive a gente trouxe aqui os depoimentos, né, desta família que estava voltando de viagem da cidade de São Paulo, né, de uma viagem internacional, e foram abordados ali na Norma Valério, uma rua que fica ali próximo ao bairro Jardim Botânico. E lá eles não realizaram o sequestro, mas realizaram o roubo destas vítimas, mas as características do carro, né, que seria muito parecido com o carro da vítima do roubo anterior, que seria um carro preto, né, leva a crer que eram os mesmos bandidos. Depois, na Avenida Vladimir Meireles, ali também, próximo ao bairro Jardim Botânico, Irajá, né, fica na divisa desses 2 bairros, esta avenida, eles também teriam agido, né, esses criminosos, já no dia seguinte, em relação a 2 amigos que haviam acabado de abastecer em um posto de combustíveis, e aí eles foram abordados, esses amigos foram mais uma vez colocados ali mediante sequestro, e posteriormente, né, eles conseguiram subtrair pelo menos R$20 mil em objetos, além de transferência de Pix. Portanto, 4, né, roubos, digamos aqui, na cidade de Ribeirão Preto, 3 com um sequestro relâmpago, né, mediante essa extorsão, né, podem estar relacionados a este homem que foi preso na manhã desta terça-feira aqui em Ribeirão Preto. É bom lembrar que este homem, ele está aqui já detido pela Polícia Civil, e qualquer pessoa que tenha outras informações aí que possam, né, estar relacionadas a este preso, né, esse indivíduo preso, podem procurar a Polícia Civil para dar mais detalhes, né? Porque a partir de agora, boletim de ocorrência, novos boletins de ocorrência de outros fatos em que ele possa estar aí relacionado, Valentim, são importantes para a investigação da polícia para que ele permaneça preso, Valentim. Tá aí o nosso Gustavo Batista, que tem prioridade a qualquer nova informação direto da Central de Polícia Judiciária, movimentação muito grande por ali, depois da prisão desse homem nas últimas horas. Gustavo, muito obrigado, já eu volto com você, qualquer nova informação. E o Balanço Geral não para, você tem imagens desse homem aí, e agora ao vivo eu vou direto com o Rodrigo Pagliani, porque se o assunto é segurança pública, o Balanço Geral, a Record Interior tem o dever também de trazer aqui nessa prestação de serviço orientações para sabermos como tentar escapar, né? O delegado Dr. Diógenes até citou alguns pontos para tentar escapar de crimes como esse e não sermos tão vulneráveis. Mas para se proteger é aquela história, toda orientação, toda dica é muito bem-vinda. E por isso o Pagliani ao vivo comigo agora, nessa dobradinha do Balanço Geral, traz essas dicas com um especialista em segurança. Não é isso, Pagliani? Boa tarde para você. Boa tarde, Valentim. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Balanço Geral. Eu estou aqui ao lado do Tenente Coronel Grit, que tem uma larga experiência na polícia, né? Trabalhou muitos anos aqui em Ribeirão Preto. Hoje é um especialista em segurança. Coronel, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Vamos lá, a gente vai analisar, respondendo a sua pergunta, Valentim, da seguinte maneira. A gente estava ouvindo a entrevista do Dr. Diógenes, que, aliás, fizeram um excelente trabalho. Interessante a gente analisar, foram 3 crimes, né, se a gente for falar. Irajá,
no primeiro sequestro relâmpago do corretor. Aí a gente tem aquela família que voltava do Chile, né, de uma viagem do interior, no Botânico, e essa terceira vítima do sequestro relâmpago, que é um corretor ali em Santa Bonfim, Cruz, né, naquela região ali. Vamos lá entender toda essa região. Estrategicamente, da onde um deles foi preso, fazia parte daquela estratégia até a questão de fuga para eles, né, Coronel? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acredito que eles, quando planejaram essas ações, eles escolheram áreas da cidade ou regiões da cidade que ficassem próximas, pelo menos, da residência de um desses criminosos, para facilmente chegar e se esconder e esconder o veículo. Então, por isso que a prisão dele indica que foi ali próximo ao João Rossi, ali na Avenida Independência. Então, eu acredito que sim. Eles escolheram esses locais para facilitar, para fazer com que rapidamente chegassem a um local em que dificultasse a visualização das viaturas. Vamos lá, partindo do princípio do Irajá ou no Botânico, ele comete um crime, em questão de minutos ele consegue se esconder no João Rossi, e a polícia, por mais que faça ali uma varredura no local, faça, enfim, não vai conseguir encontrá-lo com tanta rapidez assim, né? E tem um detalhe, né? A dinâmica de policiamento nossa permite com que rapidamente as viaturas via rádio promovam um cerco policial. E detalhe, né? Quando você conhece bem o local, quando é uma pessoa que não conhece tanto, às vezes ela opta em fugir pelas avenidas. Um criminoso foge pelas avenidas quando não conhece tanto o local. No caso de alguém que conhece o local, ele evita as avenidas. Ele vai por ruas ou localidades secundárias e para dificultar a ação das viaturas, né? Então, acredito que ele já até pensou nisso também, né? Nessa fuga, não se utilizar de avenidas ou de vias de grande circulação para dificultar a ação dos criminosos e ele facilmente chegar ali no entorno do conjunto, né, para se esconder rapidamente e esconder o veículo. Coronel, um dos objetos que foram apreendidos foi um casaco preto, que inclusive uma das vítimas que voltava da viagem internacional falava que ele estava com um deles com uma blusa branca e o outro com um capuz, uma blusa preta e tal. Bate muito bem com o que a polícia acabou aprendendo, a Polícia Civil acabou aprendendo. Agora, vamos analisar o seguinte, da primeira ação que foi no Irajá, acontece o sequestro relâmpago, eles estão descendo a Kennedy, a família está chegando de São Paulo. Por que você acha que ele escolheu a família? O que leva um bandido a escolher aquela família lá? Possibilidade, madrugada, local ermo que a família talvez tenha escolhido também para poder voltar para casa, ou uma outra estratégia que o bandido teria também? Me parece que nesse caso específico, Palhano, é lógico que as investigações, né, nós estamos aqui trabalhando com hipóteses, né, mas as investigações vão se aprofundar nessa questão. Me parece que, né, preliminarmente, eles utilizariam o veículo do primeiro roubo ou do primeiro sequestro relâmpago para cometer novos crimes, mas isso chamaria a atenção das viaturas. Então, provavelmente, eles pensaram em abordar uma outra pessoa, que no caso foi a família, então aí nós chamamos de oportunidade. Então, durante a madrugada, nós não temos tantos veículos, tantas pessoas em circulação, o número é menor. Então, eles optaram em andar para uma localidade em que tivesse uma circulação razoável de veículos. A oportunidade apareceu, essa família, e talvez a intenção fosse, além de cometer o roubo, que efetivamente aconteceu, trocar de veículo para facilitar a fuga. Porque o primeiro veículo já estava à luz das viaturas, aos olhos das viaturas, né? Então, essa troca de veículo dificultaria também a ação do cerco das viaturas de área. Coronel, vamos lá. Não é um tipo de crime, eu disse isso até no nosso Cidade Alerta. Quando a gente começa a perceber sequestro relâmpago em Ribeirão Preto, um caso, um roubo, aí vem o segundo caso, aí surge o terceiro caso, a gente começa a ficar meio assim, porque não é um tipo de crime corriqueiro aqui para a nossa região, para Ribeirão Preto. Quando acontece, é uma suspeita muito grande de serem as mesmas pessoas, né? Lembra-se, o nosso telespectador vai se lembrar, nós tivemos há cerca de um ano e meio, uma sequência de roubos ali próximo a Leão 13, a Costabile Romano, e que essa sequência de roubos ela se perpetuava, inclusive até uma região norte da cidade, e era cometida por uma dupla de motos. Então, pode ser um caso semelhante, né? O que nós chamamos de sequência de fatos, né? Eles aproveitam o fato, o roubo, e no deslocamento, ou de fuga, ou para sua residência, vão cometendo novos roubos. Pode ser uma das explicações. É o que a gente chama, às vezes,
de questão de oportunidade. Né? Eles visualizam, porque o criminoso ele é covarde, ele vai subjugar a pessoa que está numa situação, obviamente, mais vulnerável, porque ele está armado e a pessoa não. Então ele vai aproveitar essa oportunidade para cometer o roubo ou, eventualmente, para uma outra finalidade, se utilizar do veículo para fuga, enfim. É uma questão assim, que no momento eles decidem, né? Eles visualizam e no entendimento deles, a ação pode ser rápida e possibilitar uma fuga rápida do local, né, que foi o caso aparentemente ali da família próxima a City Ribeirão Botânico, eles se aproveitam disso e cometem novos crimes. Duas perguntas para a gente poder finalizar, Coronel. Vamos lá. Essa resposta que vem da Polícia Civil, rápida, isso é interessante até para o bandido saber que a polícia tem trabalhado muito em cima, né? Nós percebemos que, vou falar pela nossa região, que é a região que eu mais conheço e trabalhei aqui muitos anos. A nossa região, nenhum criminoso aqui se destaca. Infeliz daquele criminoso que acha que vai se destacar na região de Ribeirão Preto. Quando ele não é preso em flagrante, numa resposta rápida da Força Policial Preventiva, que é a Polícia Militar, ele é preso na sequência pela Força Policial Repressiva, que é a Polícia Civil. Então nós estamos vendo, né? Rapidamente, houve aí duas ou três ações, sob suspeita de ser da mesma organização, da mesma quadrilha, e que rapidamente a Polícia Civil já havia identificado, né, esses indivíduos, até porque há uma variedade de imagens da área sul da cidade possibilitando isso, e como uma resposta rápida já a prisão de um dos indivíduos e certamente vai chegar aos demais. Para a gente poder finalizar, aquela parte em que as pessoas que precisam, muitas vezes, trafegar à noite, ou numa necessidade, ou trabalho, no caso desse último, o corretor estava ali fazendo uma foto da casa em Bonfim, ali, fazendo o trabalho dele, enfim, ele acabou sofrendo esse sequestro relâmpago. O que a pessoa deve fazer? Nós tocamos também no assunto a questão do Pix, né? Diminuir o valor do Pix durante a madrugada. Como especialista de segurança, qual é a orientação para passar para a sociedade, para o motorista, para quem trafega aí nesses horários mais complicados? A nossa recomendação, sempre que possível, evitar esses deslocamentos durante a madrugada, exceto se for efetivamente necessário. Em sendo necessário, fazer esse deslocamento com os vidros fechados, tomar cuidado quando chegar ao semáforo, né? Então, não chegar ao semáforo assim, muito rapidamente, acelerando para ficar mais tempo parado no vermelho. Procure cadenciar a sua velocidade à frente do semáforo para chegar nele abrindo, para você não ter que fazer aquela parada, né? Houve alguma suspeita, algum veículo suspeito nas proximidades, alguma coisa, tente parar num local seguro, num posto de combustível, numa base da Polícia Militar ou ligar 190 e se for abordado, a nossa recomendação, jamais reaja e, na medida do possível, o mais breve possível, faça o registro via 190. Ok. Coronel, muito obrigado. Eu acho que nós abordamos todos os assuntos, né? Alguma coisa a acrescentar Não. aqui? É isso. Muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço Gritti, o convite, conversando Rodrigo. com a gente aqui, especialista em segurança, com uma larga experiência também, trabalhando no setor policial aqui em Ribeirão Preto. Valentim, o pessoal tem que ficar atento, mas ainda bem que nós temos uma polícia aí bem efetiva, tanto a militar como a civil, né, que nós vimos aí, agindo rápido quando casos assim acontecem. Voltamos com você aí no estúdio. Com certeza, muito obrigado. Nosso Rodrigo Pagliani, agradeço ao Coronel também, nosso entrevistado, por gentilmente atender o nosso convite, estar ao vivo, trazendo todas essas dicas que valem ouro, tá? Obrigado, Pagliani, obrigado, Coronel.